Então, vamos falar um bocadinho do contrato de formação desportiva, que íamos tentar perceber o que é que se passa em Portugal e no Brasil em debate. Não temos Brasil, temos só Portugal. Não há, quer dizer, isto como eu disse, em termos de debate, seria naturalmente mais interessante. O contrato de formação desportiva em Portugal ou seja, está enxertado no regime jurídico do contrato de trabalho desportivo, que é a Lei 54 de 2017, 14 de julho. Portanto, dentro daquilo que é a especialidade do regime do contrato de trabalho desportivo, em termos de direito laboral, com as suas regras próprias, temos dentro desse regime, temos o regime do contrato de formação desportiva, com a particularidade de poder ser assinado com menores portanto, entre o clube, entre uma sociedade desportiva e um menor, e apenas pode ser assinado com os jogadores que tenham entre os 14 e os 18 anos. Portanto, isto resulta já da lei. Recentemente houve uma alteração onde apenas é permitido assinar esse tipo de contratos de formação a clubes que sejam certificados como entidades formadoras e, portanto, que cumpram determinados requisitos, que são requisitos apertados. Há um processo de licenciamento junto da Federação Portuguesa de Futebol e apenas podem assinar, como eu disse, contratos de formação os clubes que sejam entidade formadora, portanto tenham certo número de equipas, certo número de condições financeiras, condições técnicas, treinadores, instalações, e portanto há todo um processo de certificação que deve ser seguido, e só quem tiver essa certificação, depois há vários níveis, mas só quem tiver essa certificação é que pode de facto assinar contratos de formação desportiva com os jogadores de futebol nestas idades. Depois o contrato tem uma série de especificidades. A mais importante é que, em termos de duração, ele só pode ter duração mínima uma época desportiva e máxima 3 épocas desportivas. E, portanto, é este o regime que existe. Depois existe uma série de deveres vistos na legislação. Aqui o mais importante é o dever de pagar aquilo que a lei define como uma justa compensação, que não se sabe exatamente o que é, mas importante é dizer que num contrato de formação desportiva não devem existir nenhum tipo de cláusulas, são consideradas cláusulas nulas, aquelas que de alguma forma limitem a liberdade do formando de vir depois a assinar no futuro um contrato de trabalho desportivo, seja com quem for. Nós no mundo do futebol temos depois a regulamentação desportiva e a própria convenção coletiva que existe entre a Liga e o Sindicato dos Jogadores, que também regula aspectos deste contrato de formação desportiva, mas temos uma série de regras que dizia eu de regulamentação desportiva que permitem aos clubes formadores poderem ser depois compensados ou indenizados quando o jogador que formaram vem, por sua vez, a assinar o primeiro contrato de trabalho desportivo com algum outro clube. E, portanto, aí existe essa questão, se o jogador chegando ao fim do contrato de formação, se lhe for oferecido um novo contrato pela entidade que o formou, há um determinado tipo de compensação que está prevista, por outro lado, se ele for para outro clube terminado o contrato de formação, no momento em que assina o primeiro contrato de trabalho desportivo, estamos a falar aqui de transferências internas, não transferências internacionais, pois essas têm outro regime, mas nessas transferências internas, portanto, o clube que formou o jogador tem direito a uma compensação, uma indenização pelo esforço, pelo investimento que fez na formação do jogador. Isso está regulado na regulamentação desportiva. Portanto, é assim que funciona. Também existe, e em termos práticos, muitas vezes o que se faz é, junto com muitas vezes depois depende do valor do jogador e do interesse que o jogador tem, que o clube tem na sua formação, mas para certo tipo de jogadores mais classificados como um diamante em bruto, quer dizer, para esses pode haver, e normalmente são inseridas neste tipo de contratos de formação,
promessas de contrato de trabalho desportivo. E aí o que a lei nos diz, e a jurisprudência, é que essa promessa tem que ser o mais detalhada possível para ser válida, com tudo o que são as condições base do futuro contrato de trabalho, que no fundo é prometido. E muitas vezes até se anexa logo a minuta do futuro contrato de trabalho desportivo, e portanto essa promessa, para ser válida, ela tem que ser desde logo, ainda no tempo do contrato de formação, devidamente estabelecida e balizada com todas as suas condições. E basicamente é isto. Em relação ao contrato de trabalho desportivo, ao contrato de formação desportiva, não há grande, pois a lei, a própria Convenção Coletiva, como eu disse, define uma série de critérios de validade, direitos, obrigações, etc., as garantias do formando, as questões das férias, etc., elas estão todas detalhadas, inclusive até a nível de sanções que podem ser impostas aos jogadores, etc., e a forma de cessação, caducidade, rescisão, como é que ela funciona, isso tudo está regulado na Convenção Coletiva que existe. Não há assim muito mais a dizer em relação ao contrato de formação. Eu queria ter aí o Maurício para agora começar a debater as diferenças com o Brasil, mas não posso ir muito além disto. Mas dúvidas que tenham, estou à disposição. Os contratos são feitos com menores, é? Quem assina feitos um menor? Quer dizer, assinam com menores, assinam os pais. Normalmente assinam os pais. Em termos de... O contrato é feito em três exemplares, que vão para registro na federação ou na liga, e depende da competição que o jogador estiver a jogar, se tiver uma competição da liga ou da federação, mas não, o jogador assina e assina os pais ou o representante legal. Isso era alguma especificidade do direito do desporto que tivessem? Não, há uma coisa também que tem indiretamente relacionada com isto, que tem a ver com a representação de menores, onde a regulamentação desportiva diz que não é possível assinar contratos de representação com menores e, portanto, os intermediários ou os agentes que andam sempre à procura do próximo Cristiano Ronaldo, naturalmente eles querem salvaguardar a representação das estrelas e, portanto, assim que há ou das futuras estrelas, assim que há um jovem jogador que desponta num clube qualquer de formação, naturalmente vêm logo os abutres todos querê-lo representar, mas aí a regulamentação desportiva diz que não é permitida a representação de menores. Se bem que, lá está, aí o direito civil ajuda-nos a ter alguns instrumentos que permitem dar um bocadinho a volta a essa questão da representação, e que muitas vezes são utilizados através de mandato, através de outras formas, mas, enfim, ligado a isto, não há possibilidade, ou seja, eles podem assinar contratos entre os 14 e os 18, mas até aos 18 não podem ser representados por intermediários. Enfim, é como é a regulamentação que existe. São carreiras curtas, não é? Portanto, sim, e daí as especificidades que têm a ver com isto, com o próprio regime do contrato de trabalho desportivo e do contrato de formação desportiva, que são restritivas por um lado, e por outro, enfim, têm regras que colidem com as regras normais que nós conhecemos e com aquilo que nós temos na cabeça enquanto juristas, que são as regras normais do direito do trabalho, e que aqui são um pouco, ou seja, existem regras muito específicas. Ettore, como é? Perguntas aí desse lado? Direito do trabalho, direito desportivo é algo que eu estou aprendendo com você agora, pelo menos do ponto de vista... É mesmo. Do ponto de vista de revisão contratual, Fernando, pelo fato de você ser representado, do atleta ser representado pelos pais quando é menor de idade, quando ele atinge a maioridade, se você tem multas contratuais e o menor, que agora é maior, decide alterar, decide mudar, essas multas permanecem válidas, não tem nenhuma especificidade referente a isso.
Não tem. E a vontade dele foi manifesta também de forma plena através dos pais. Isso aí não há nenhum tipo de... Só através de uma revisão do contrato. Mas... Isto aplica-se a todas as modalidades, presumo, não é? A desporto em geral. Sim. Portanto, não tem especificidades. E há alguma convenção internacional para... Quer dizer, porque é um meio onde há muita mobilidade também, não é? Mesmo quando são mais jovens, estão normalmente nas escolas dos clubes, de uma coisa ou outra, mas... Não existem, Inês. Aqui, em termos de isto depois encaixa, sim, este regime jurídico do contrato de trabalho desportivo e do contrato de formação desportiva é a lei geral e não é só para o futebol. Isto aplica-se a todas as modalidades desportivas que tenham competição, no caso do contrato de trabalho desportivo, competição profissional, porque o contrato de trabalho desportivo é para atletas profissionais. E no caso português, por exemplo, nós temos poucas competições profissionais, mas pronto, mas ressalvado isto, ou seja, este regime jurídico depois é complementado, como eu disse, pela convenção coletiva e pela regulamentação desportiva, no caso do futebol, falando em termos de futebol, ele depois encaixa naquilo que é o regime da FIFA e aquilo que é o estatuto do jogador da FIFA e a própria jurisprudência da FIFA, etc., do Tribunal Arbitral do Desporto de Lausanne, que tem uma série de princípios laborais e que são supranacionais, ou seja, a FIFA, como sabemos, funciona num regime de pirâmide e onde, portanto, tudo aquilo que são as regras da FIFA, depois elas são replicadas pelas federações nacionais e pelas associações nacionais de futebol e pelos clubes, etc. E, portanto, todos eles se comprometem ao participar nestas competições a seguir estas regras que são unânimes e comuns. Portanto, é assim que funciona. Não existem convenções, mas existe, no fundo, a regulamentação que resulta da supranacionalidade da organização do futebol que pertence em exclusivo, no caso da FIFA, pertence à FIFA. E como depois o modelo que é replicado por outras federações. Não é diferente. Desculpa, Fernando. O clube formador ele é chancelado pela FIFA ou só pela entidade nacional? Não, nesse caso é sancionado pela entidade nacional. Só pela entidade nacional. Um clube que não seja certificado como entidade formadora não pode assinar contratos de formação e não podendo assinar contratos de formação, não pode, entre aspas, agarrar o jogador. Não pode vincular o jogador, a única coisa que pode é ter o jogador com o estatuto de amador e registá-lo como amador, mas o registro como amador é um vínculo que não é... Ou seja, é um vínculo que prende apenas o jogador ao clube durante a época desportiva. E ele, no fim dessa época desportiva, é livre de sair e ir para qualquer outro clube. Portanto, é essa a grande distinção que existe agora, que é, está bem, portanto, o que no fundo as entidades aqui do futebol disseram foi, se quiserem, e eu aí acho bem, se quiserem prender os jogadores através de um contrato de formação desportiva, prendê-los ao vosso clube, têm que ter certas condições para estarem licenciados como tal. Se não as tiverem, não podem assinar esses contratos. E eu acho que isso foi um movimento bom porque levou e leva os clubes a ter o licenciamento e a certificação é difícil, é complicado. Portanto, obriga a investimento em infraestruturas, em recursos humanos, em organização, uma série de coisas que eles têm que seguir. E, portanto, essa parte foi boa porque obrigou os clubes a fazer um investimento para poder, efetivamente, ter o outro lado, que é vincular os jogadores durante um período alargado e depois ter o benefício da compensação pela formação, pelo investimento que fizeram nessa própria formação do jogador. Mas sim. E o pagamento sempre ocorre de forma regular ou o clube formador tem que sempre estar buscando, indo atrás e...
O pagamento, mas o pagamento é do salário do... Não, desculpa, o pagamento daquele percentual sempre que você tem a transferência de um clube não, desculpa, de um jogador, que o clube formador tem direito a um percentual, certo? Sim, certo. Esse percentual sempre é pago de forma automática ou o clube formador tem que ir à FIFA, tem que ir à entidade nacional? Depende, Héctor. Aí estamos a falar de duas coisas diferentes. Uma coisa são as transferências nacionais, okay? Entre dois clubes do mesmo país. Outra coisa são as transferências internacionais, portanto, entre clubes das mesmas confederações ou entre confederações distintas. Normalmente, a regra, o que nos diz é que há duas coisas diferentes. Uma coisa é a compensação por formação. E ela é devida quando o jogador assina o primeiro contrato de trabalho desportivo, o seu primeiro contrato de profissional, e então ela é paga a todos os clubes que contribuíram para a formação do jogador, desde os seus 12 anos até à idade que o jogador tiver, e portanto todos os clubes vão... Então, depois há um critério com vários níveis de clube, onde depois, por cada ano, dependendo do nível do clube que contrata, depois vai haver um pagamento para todos os clubes que contribuíram para a formação, todos os clubes por onde passou, podem ser vários, pode ser um só. Portanto, há um valor estipulado, ou seja, considera-se que o clube que contrata, para formar aquele jogador, precisaria de despender uma determinada verba. E, portanto, divide-se isso depois pelo número de anos e pelo número de clubes que contribuíram para a formação. E isso atinge-se um valor. A nível nacional, existem regras semelhantes. E, portanto, é exatamente assim. Depois, esse valor de formação também é pago por qualquer transferência do jogador até aos 23 anos, mas aí pago só ao clube anterior. E a partir dos 23 anos, do final da época desportiva, onde ele completa 23 anos, a partir daí já não há mais compensação de formação a pagar. Outra coisa distinta, que nós ouvimos muitas vezes falar, é aquilo que se chama um mecanismo de solidariedade. E o mecanismo de solidariedade é, cada vez que há uma transferência de um jogador, antes ou depois dos 23 anos, não interessa, há uma parte do valor da transferência que é dividida, que normalmente corresponde a 5%, que é dividida por todos os clubes por onde o jogador passou durante a sua formação. É uma espécie de um prémio, uma parte da transferência que é retida pelo clube que paga a transferência e que é distribuída por todos os clubes por onde o jogador passou na sua vida enquanto jogador. E pronto, portanto, são essas diferenças entre mecanismos de solidariedade e a compensação por formação. Obrigado. E são regras internacionais, vá lá. E depois são replicadas a nível nacional. Eu gostaria de colocar uma questão que existe no Brasil. Os grandes clubes têm centros de formação. Centros de formação onde o jogador vive desde menor de idade, onde praticamente assume responsabilidades e incluindo o responsável pela educação do rapaz, do menino, e tendo que ter aulas acompanhando a escola, né? E a parte de alimentação todinha. Em Portugal também existe esses centros onde os clubes grandes aqui no Brasil têm, porque os jogadores vêm do interior, vêm de outros estados e vão viver diariamente nesses centros, onde tem assistência médica, onde tem assistência odontológica. E, lógico, são os responsáveis pela formação do rapaz, do futuro jogador profissional. E em Portugal também existe esse tipo de centro. Até aqui no Brasil existe centros, por exemplo, do Real Madrid, do Barcelona, onde os jogadores vão só jogar e aqueles melhores vão passando vão para a Espanha depois. Mas existem esses outros centros de formação onde praticamente o clube adota
o jogador, o menino, responsabilizando pela toda a parte de alimentação, inclusive dão as cestas básicas para a família, para que a família tenha condições de alimentação melhor. É isso que eu gostaria de colocar, não sei se também em Portugal. É sim, Cláudio, nós aqui temos exatamente o mesmo. E os clubes grandes cada vez mais investem em academias, cada vez com mais equipas, com mais escolas, com mais treinadores, com mais investimentos. E temos exatamente isso. Nós temos jovens jogadores que vivem lá, têm escola lá ao pé, almoçam, jantam, quase não veem a família. Mas sim, temos exatamente essa questão. O regime, como eu falei, o regime do contrato de formação desportiva tem... Olha, temos o Maurício a chegar. O regime do contrato de formação desportiva tem efetivamente está devidamente regulado em termos daquilo que são os deveres do clube, as garantias do jogador, e portanto tudo isso está, penso eu, de uma forma até bastante clara, regulado no regime do contrato de trabalho esportivo, e especificamente para o contrato de formação. Inclusive as próprias sanções que podem ser aplicadas ao jogador aquilo que são sanções abusivas que não podem ser aplicadas, estão devidamente reguladas, mas isso sim. Eu esqueci de falar a coisa mais importante. Eu sou sócio do Porto, sou portista. E agora convidado até a participar de ações que estão sendo vendidas pelo meu clube português aí, que é o Porto. Muito importante isso. Né? Muito bem. O Maurício não é do Porto, mas eu tenho expectativa que ele vá tornar-se aqui adepto do meu clube, mas ainda tenho que lhe pagar um almoço. Maurício, é a tua vez. Boa tarde estávamos a todos. Aqui, não ouviste a minha parte, mas estávamos aqui à espera que tu nos apresentasses um bocadinho sobre o que fala a Lei Pelé, sobre aquilo que é o regime da formação desportiva no Brasil, como é que funciona, como é que não funciona. Claro, perfeito, bom prazer. Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de pedir aqui desculpas nesses períodos de tecnologia, às vezes ela que tanto nos auxilia, às vezes nos trai também, não é mesmo? Então eu peço desculpas, foi aqui uma falha não tecnológica, mas uma falha do operador da tecnologia, no caso minha, mas gostaria de registrar que é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês, participar desse evento da UiA. Faço, então, aqui um rápido cumprimento ao Dr. Ettore Botticelli, né, que foi o idealizador desse evento, e, em seu nome, em sua pessoa, Ettore, cumprimento todos os integrantes, todas as integrantes desse painel que discute um tema tão importante e tão atual, que tem uma ligação umbilical, principalmente entre esses dois países irmãos, que são Brasil e Portugal. E, claro, existem semelhanças, existem também distinções e também existem algumas novidades. O direito do desporto está sempre num constante desenvolvimento. E essa parte da formação, ela é uma parte que tem ali provocado uma série de discussões, inclusive no nosso parlamento. E o direito do desporto de uma forma geral. Nesse momento agora, que nós estamos participando desse colóquio, o Congresso Nacional do Brasil está discutindo a aprovação do projeto de lei para regulamentar o clube empresa, ou seja, as famosas SADs, aqui em Portugal, que já estão a vigorar há muitos anos, salvo engano, há mais de uma década. E o Brasil só agora é que está debruçado para poder aprovar esse diploma. Então, essa análise, né, multidisciplinar do que acontece em Portugal, do que acontece no Brasil, claro, é sempre fundamental e importantíssimo. E aqui eu faço um parêntese, que, Fernando, eu tenho um carinho aqui em Portugal pelo belenenses, talvez pela simpatia
pela Cruz de Malta. Eu sabia. Vou-te fazer sócio. Vou-te fazer sócio. Opa, vai ser um prazer, até porque é um clube que o Ayrton Senna, salvo engano, era sócio, né? O nosso piloto de Fórmula 1, e tinha um carinho, né? Nutria um carinho muito grande pelo Belenenses, né? O clube lá das falésias, o clube do Restelo, não é mesmo? E a formação, nós passamos por alguns momentos até de alterações recentes na nossa legislação. Isso porque o desporto de formação, ele começa caracterizado lá no artigo 3º, inciso 4º da Lei Pelé. E esse artigo 3º da Lei Pelé, ele sofreu uma alteração no ano de 2015. Claro, a Lei Pelé, desde 1998, ela sofre constantes alterações. Tal qual ocorreu em Portugal, uma nova Lei Geral do Desporto surge em 1998, após o caso Bosman, que muda um paradigma no mundo, na Europa e no mundo. Em 1998, Portugal promulga a sua Lei Geral do Desporto, e o Brasil também, a nossa Lei Pelé, a nossa Lei 9.615. A Lei de Portugal foi totalmente revogada em 2017, pela Lei número 54. Agora, no Brasil, ainda temos a Lei Pelé, que sofreu ali, que vem sofrendo uma série de alterações desde então. Desde 1998, foram mais de 22 alterações da Lei Pelé. Em 2015, tivemos uma alteração bem relevante, que foi a Lei 13.155, de 2015, que ela institui a Lei de Responsabilidade Fiscal no esporte. E ela, além de trazer essas questões da responsabilidade fiscal no esporte, ela coordena quais são as formas de manifestação do desporto. Já tínhamos, evidentemente, o desporto de rendimento, o desporto educacional, e vem o desporto de formação, consagrado ali no inciso 4º desse artigo 3º, que diz justamente que aquele fomento para a aquisição dos insumos iniciais para você poder praticar o desporto nessas condições. Mas é justamente no artigo 29 da Lei Pelé que nós temos ali os requisitos para que um clube tenha a credencial, seja reconhecido como um clube formador. E aí ele precisa cumprir uma série de requisitos. São mais de 15 itens que dizem respeito desde contratação de psicólogo para esses jovens, um acompanhamento médico, um acompanhamento psíquico-pedagógico, questões relacionadas a alojamento, prevenção de evasão escolar. Portanto, a partir do momento que o clube adquire essas credenciais, ele recebe um certificado de clube formador, que é emitido pela entidade máxima de administração do desporto no Brasil, que é a CBF. A partir desse certificado, o clube pode exigir a compensação, a indenização pela formação, por todos aqueles gastos que foram aplicados. Agora, é bem importante deixar bem claro que a indenização pela formação, ela não se confunde com o mecanismo de solidariedade. O mecanismo de solidariedade, que é devido, inclusive, a partir de uma regra da FIFA, que temos um sistema piramidal, não é mesmo? E a FIFA, nesse caso, falando do futebol, está no topo da pirâmide, como a entidade máxima de administração do desporto, que assegura aquele valor de 5% para os clubes que formaram o atleta. Ou seja, naquele período da formação, que vai a partir dos 14 anos, via de regra, porque aí como aprendiz, mas profissionalmente a partir dos 16 anos, e pode ir até os 23 anos. E os clubes que foram responsáveis pela formação do atleta, eles fazem jus a esse percentual quando houver uma transferência internacional. Essa é a regra, inclusive, que funciona no Brasil. E esse mecanismo de solidariedade, ele independe do reconhecimento do clube como formador. Basta que ele tenha ali, que o atleta tenha em seu passaporte,
exatamente aquele clube, conste aquele clube, como clube formador. E é importante deixar bem ressaltado que desde a implantação do TMS pela FIFA, né, houve ali uma unificação, uma padronização desse sistema internacional, e que é extremamente importante. E aqui, rapidamente, eu trago só um exemplo prático e concreto. Quando houve uma transferência do Hulk, agora não me recordo, o Hulk, né, que quando ou foi para o Porto, ou quando foi para a Ucrânia, havia ali, a CBS havia destacado que o Serrano, um clube brasileiro chamado Serrano, tinha ali direito a 5% pelo valor da transação. E olha que interessante, há pelo menos 2 clubes no Brasil chamados Serrano. E o Serrano de Petrópolis, que fica na região serrana do Rio de Janeiro, ou seja, na Serra do Rio de Janeiro, uma cidade que é bem parecida com Sintra, em termos de clima e tudo, o Serrano de Petrópolis se apresenta e diz, opa, sou eu aqui o responsável pela formação do Hulk. E na época, ainda antes da implementação do TMS, você tinha só a questão do passaporte, né, desportivo. A CBF falou, bom, vamos ver aqui o que está acontecendo, se o clube é esse mesmo, e convoca o atleta. E o atleta diz, olha, eu nunca fui a Petrópolis, até gostaria de conhecer, que é uma cidade histórica, né? Cidade que abrigou ali a família real, Dom Pedro II passava 6 meses por ano. Em Petrópolis gostaria de conhecer, mas sequer estive lá. E então se descobriu que o clube formador do Hulk era o Serrano da Paraíba, e não o Serrano RJ. Então, daí para ilustrar a importância da unificação desse sistema, e um sistema que tem a ver ali com essa questão da formação do atleta. Agora, evidentemente que há uma série de questões, uma série de requisitos que precisam ser observados, né, para que o clube detenha essa credencial, esse certificado de clube formador, a fim de que ele possa pleitear todas essas indenizações. E, evidentemente, a partir do momento que ele tem esse certificado, é claro que isso também, hoje existe fiscalizações não só do Ministério Público do Trabalho, que vão analisar se há uma hipercompetitividade nas categorias de base dos clubes, porque tanto o desporto educacional quanto o desporto de formação, eles têm características ali, né, que você está tratando ali com algo, inicialmente, algo lúdico, e precisa passar por esse processo, até haver uma hipercompetitividade, ver se não é um trabalho extenuante, conferir se há algum tipo de evasão escolar. Então, você tem fiscalizações não só do Ministério Público do Trabalho, mas também do Ministério Público Estadual, de cada órgão competente, ou de cada unidade da federação competente. Daí porque uma credencial, por mais que não seja um salvo-conduto, mas, evidentemente, que já é algo que traz uma grande segurança para o clube. Portanto, Fernando, seriam essas as considerações iniciais sobre os aspectos da formação no Brasil. Maurício, obrigado. É uma coisa que, enfim, há pouco, quando falei em geral sobre o regime da formação desportiva em Portugal, mas ou seja, há um aspecto que eu acho que é importante salientar, não sei se no Brasil se isso existe ou não. Em Portugal, pronto, julgo que é igual, ou seja, os contratos de formação só podem ser assinados também, é igual ao Brasil, com entidades formadoras, certificadas aqui pela Federação Portuguesa de Futebol, mas em termos de... há um aspecto importante que é a capacidade do menor para assinar o contrato, e eu já referi, tem que ter idade entre os 14 e os 18 anos, tem que ter aptidão física, etc., mas isso é normal, não é? Como jovem atleta tem que ter aptidão física, psicológica para a prática do futebol, de competição, mas há um aspecto muito importante que é, ou seja, para ter capacidade para assinar um contrato de trabalho esportivo, tem que ter a escolaridade obrigatória, ou seja, tem que estar inscrito, tem que ter aproveitamento e, portanto, tem que ir cumprindo a escolaridade obrigatória. Isso é uma mudança grande, ou seja, já não há
aquela coisa do passado de o jogador apenas, não, ele tem que estudar e tem que ter aproveitamento escolar. E se não tiver aproveitamento escolar, ele não pode assinar contrato de formação. Isso é um aspecto muito importante, até em termos de formação, aí já não digo como de formação de atleta, mas formação como pessoa, como homem, e porque, enfim, o futebol são 2 dias e ele tem que ter, ou seja, isso é muito importante, já não é aquilo do passado que os jogadores já não estudavam e tinham apenas que os jovens jogadores apenas se preocupavam em jogar futebol. Não, é um requisito, se ele não tiver aproveitamento escolar ou escolaridade obrigatória, queria dizer, ele não pode assinar o contrato de formação. Portanto, eu acho que isso é um aspecto importante. Não sei se no Brasil é igual, Maurício. Agora, existe também, Fernando, essa obrigatoriedade dessa questão da demonstração ali, desse pré-requisito de escolaridade. E, além disso, tem uma questão recente, Fernando, que foi julgada pelo STJ, nosso STJ é o Superior Tribunal de Justiça, porque havia ali uma divergência de entendimentos no sentido de que haveria a necessidade de uma autorização do juizado de menores para que fosse validado um contrato de formação esportiva, ou seja, para aquele atleta que tinha 14 anos. E o STJ decidiu recentemente, uma decisão ali, final de abril, início de maio, no sentido de que a assinatura dos pais, né, com aquele atleta ou dos responsáveis supriria essa necessidade da autorização judicial para firmar aquele contrato. Portanto, era algo que tinha ali um resquício, né, de uma burocracia e que, então, foi afastado com essa decisão do STJ. E aí é interessante porque questões relacionadas a contrato de trabalho, contrato especial de trabalho desportivo, que é como o legislador brasileiro optou por definir esse contrato, por ser um contrato necessariamente especial, todas essas questões são de competência da Justiça do Trabalho, salvo se por uma cláusula eletiva houver ali alguma menção à arbitragem, a compromisso arbitral. Mas, via de regra, pelo artigo 114 da Constituição, todas essas demandas que dizem respeito a contrato especial de trabalho desportivo são processadas, são de competência da Justiça do Trabalho. Okay. Mas, por essa questão, por envolver menor, é o STJ que vai definir, pela questão que havia esse entendimento da necessidade ali da autorização do juizado de menores, o que agora acabou sendo afastado, então, em razão dessa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Maurício, eu tinha uma questão que eu falei há pouco, que é normal nos contratos de formação, principalmente quando estamos a falar de jogadores com algum potencial, os clubes que os formam quererem agarrá-los ao futuro, não é? Porque senão o jogador assina com 14, se calhar aos 14 anos ainda não se vê se é bom jogador ou não, aos 15 mais ou menos, mas se calhar aos 16 já se tem uma ideia que vai ser bom jogador. E normalmente o que se faz aqui, pelo menos em Portugal, é através da assinatura de uma promessa. Inclui-se uma cláusula no contrato de formação, que é uma promessa de celebração de um contrato de trabalho desportivo futuro. Aqui a questão debatida na jurisprudência é, naturalmente, saber se, ou seja, essa promessa tem que ser o mais detalhada possível, porque senão ela não é válida, essa promessa é nula. Como é que isso funciona no Brasil, em termos de promessa? Aqui em Portugal, inclusive, às vezes até se anexa ao contrato de formação desportiva a própria minuta do contrato a celebrar, do contrato de trabalho desportivo a celebrar. Como é que isso funciona no Brasil? Isto é possível fazer essa promessa para vincular o jogador já em termos ou seja, de futuro, ou não é possível? Isso não é feito? Como é que funciona? É uma questão muito interessante, Fernando. A princípio, é possível, mas desde que haja, por exemplo, contrapartidas que sejam razoáveis, ou seja, uma progressão salarial, né, um pagamento ali de valores que sejam compatíveis com o mercado. Agora, a nossa Lei Pelé, ela traz uma previsão muito interessante, que é o seguinte: o clube formador,
ele tem a prerrogativa de celebrar o primeiro contrato especial de trabalho desportivo com aquele atleta. Então, essa já é uma premissa assegurada em lei. E se por acaso algum outro clube fizer alguma proposta num valor, digamos assim, olha, o contrato desse atleta a partir dos 16 anos vai ser de 200 mil euros. O clube formador, ele também tem a prerrogativa de poder equiparar, de cobrir essa proposta. E se a proposta for a mesma, ele vai ter a prerrogativa de assinar esse primeiro contrato especial de trabalho desportivo. Portanto, essa é uma previsão da nossa Lei Pelé que dá uma certa segurança e que estimula o clube a formar os seus atletas, porque, evidentemente, que a formação ela é muito dispendiosa. Quando nós vemos ali, pegando o exemplo do Brasil, o Brasil tem um clube que recentemente ele tem se notabilizado por formar atletas, né? Que é o Fluminense. Ele tem um centro de treinamento em Xerém, que fica na Baixada Fluminense, na Baixada do Rio de Janeiro, que formou uma série de atletas. E aqui, lembrando por alto, eu posso falar o Davi Luiz, o Thiago Silva. Então, atletas de renome internacional. Agora, para você conseguir formar um Thiago Silva ou um Davi Luiz, pelo menos 1.000 atletas vão passar por aquele centro de formação. Portanto, toda a formação é dispendiosa. Então, evidentemente, o clube precisa de algum, né, atrativo, e não me refiro aqui de atrativos financeiros, mas sim de uma proteção legal, né, para que ele possa ser estimulado a formar os atletas. E até porque, para evitar uma evasão, não é mesmo? Cada vez mais precoce de futuras promessas, que nós vemos que isso acontece. Muitas das vezes até escapa, não é mesmo, daquele caráter fiscalizatório da própria FIFA. Porque quando você tem um clube que faz uma promessa de emprego, né, para pais de um menino, de um prodígio ali, ou de um promissor atleta de 12 anos de idade, por exemplo, você acaba que, muitas vezes, isso não tem como nem passar por um rigor de uma fiscalização. Portanto, é fundamental que haja esse tipo de proteção. Portanto, é possível, respondendo à sua pergunta, é possível se fazer esse contrato, não é mesmo? Uma promessa de contrato, mas desde que haja ali requisitos mínimos que possam assegurar a sua validade, que não haja vício de consentimento. Claro que o vício não pode ser presumido, mas você tem elementos concretos ali que podem fazer com que haja algum vício, e você tem, então, a lei que também protege nesse sentido. Normalmente, Maurício, só para dar chega mais nesse ponto, como eu disse, é possível fazer aqui em Portugal não existe essa prerrogativa do clube formador de assinar o primeiro contrato de trabalho desportivo. Normalmente o que se faz através de uma promessa futura de contrato de trabalho, ela tem que ser o mais detalhada possível e ter todas as condições do contrato prometido, tem que estar salário, prazo, etc., tem que estar previstas. Agora, portanto, isso é possível. O que não é possível é condicionar de alguma forma a liberdade de trabalho. Ou seja, não é possível num contrato de formação condicionar a liberdade futura do jogador de assinar com quem quiser após o termo do contrato de formação. Portanto, isso não é possível. Portanto, não é possível, por exemplo, inserir num contrato de formação uma cláusula a dizer: fim do contrato de formação, se não assinares aqui com o clube formando um contrato de trabalho desportivo, tens que pagar 10 milhões de euros. Eu já vi muitas cláusulas dessas em contratos de formação. E essas cláusulas são nulas. Portanto, já tive vários casos e infelizmente ganhamos sempre esse género de casos, porque essas cláusulas são consideradas nulas, não pode haver uma restrição à liberdade de trabalho. Muitas vezes o que fazem é que os clubes, sabendo disso, colocam essas cláusulas na mesma para condicionar um pouco ou para
meter um pouco de medo ao jogador, porque ele fica, os pais, que muitas vezes não sabem o que é a importância daquilo que assinaram, mas se eu não assinar com este clube, tenho que pagar este valor. Não é exatamente assim. Portanto, esse tipo de cláusulas que limitam a liberdade de trabalho ou de escolha são de facto nulas, e de acordo com o regime português. Há uma coisa, um outro aspecto que eu também falei há pouco, Maurício, que é, em Portugal, a regulamentação da Federação impede que os intermediários representem menores. Portanto, não pode haver, na assinatura do contrato de formação, não pode haver representação por parte do intermediário e do agente. Não sei como é que é no Brasil, mas aqui pelo menos isso é proibido. O que, enfim, tem um lado bom, não é? Porque muitas vezes sabemos que os intermediários se aproveitam, mas por outro lado também tem um lado mau, porque muitas vezes são os pais do jogador que não têm ideia nenhuma do que estão a assinar e que sem o mínimo de conhecimento ou de orientação, muitas vezes vinculam os jogadores a algo que por vezes prejudica a sequência da sua carreira. Há sempre um lado bom e um lado mau das coisas, mas é verdade, não sei como é que no Brasil isso funciona. Fernando, foi importantíssimo, ainda mais o link que você acabou de fazer dessas duas situações, porque no Brasil nós também temos uma legislação restritiva e no mesmo artigo você encontra amparo para essas duas questões. E é o artigo 27 da Lei Pelé, que ele começa falando em seu caput que não admite intervenção de terceiros no contrato especial de trabalho desportivo. E aí, então, ele começa a discriminar o que seria essa intervenção de terceiros. Não podemos perder de vista que esse artigo está inspirado no regulamento da FIFA, que vai exatamente nesse sentido. Então, primeiro, falando da questão do menor. O menor também não pode ser ali, não pode haver uma representação do agente, né? Do contrário, a partir dos 18 anos não tem problema. Mas antes dos 18 anos você não pode ter essa participação do intermediário, porque do contrário, o contrato é nulo. É considerada uma intervenção de terceiros. E esse mesmo artigo, Fernando, ele também proíbe, ele veda qualquer tipo de limitação ao trabalho. Por isso que eu até mencionei que seria possível a celebração de um contrato em que houvesse contrapartidas. Não é mesmo? Você celebra ali um contrato de formação e faz uma cláusula prevendo ali no futuro que haverá a celebração de um contrato especial de trabalho desportivo. E aí eu trago até um exemplo prático. O primeiro caso que eu atuei pelo Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, em 2007, trazia uma questão bem similar. Era o jogador Leandro Amaral, que começou a se destacar no Vasco, nessa época ele já estava quase em fim de carreira, e se destaca no Vasco. Quando ele celebra, antes dele se destacar lá no Vasco, quando ele estava naquele período praticamente de ostracismo, atuando por um clube pequeno do interior de São Paulo, ele celebra um contrato. E nesse contrato tinha uma cláusula, dizendo que, findo aquele contrato, novo contrato seria celebrado, se assim fosse o desejo do clube, mediante o aumento da remuneração, que iria, na época, salvo engano, de 60 mil para 100 mil reais. 100 mil reais era o valor que ele receberia, isso em 2007. Tá? Que a gente estava falando, na época, talvez aproximadamente aí uns 80, talvez até 90 mil euros. Pela época, uns 80 mil euros, digamos assim. O que, para o mercado interno brasileiro, na época, era um valor muito considerável. E nessa cláusula dizia que bastaria, então, o Vasco exercer o direito, porque o atleta já estava anuindo com essa condição. Então, nesse exemplo prático, haveria ali uma intervenção ou um contrato de gaveta, como é apelidado, como é o cunhado esses contratos, não é mesmo? Seria um contrato de gaveta quando com uma condicionante prejudicial ao atleta? Se fosse uma condição
unicamente prejudicial, poderia se discutir. Mas o atleta ele levou essa questão para o judiciário. Tanto é que, em primeira instância, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro concedeu a medida liminar e esse atleta foi jogar no Fluminense. E então o Vasco conseguiu reverter essa decisão no TRT. E esse processo foi até o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, através de um pedido de providência. E, na época, o ministro corregedor, que era o ministro João Orestes Dallazen, ele deu uma decisão muito interessante. Apesar de não ter entrado no mérito, ele descreve as previsões contratuais e dizia ainda, olha, o atleta, primeiro, ele não pode ser considerado um hipossuficiente, mas mesmo que assim se entenda, ele estava assistido por seu advogado. Na hora da celebração desse contrato, o advogado do atleta estava presente. Então, houve a anuência dessas cláusulas, e inclusive com um aumento substancial do valor do salário. É por isso, então, Fernando, que uma cláusula, né, no contrato, estipulando ali uma promessa, num contrato de formação, a promessa de uma celebração de um contrato especial de trabalho desportivo, com cláusulas unicamente onerosas, digamos assim, leoninas, né, e potestativas, prejudiciais ao atleta, elas sim poderiam ser questionadas. Mas a partir do momento que você tem essas nuances, como essa que eu trouxe aqui de um exemplo, que aconteceu, né, na Justiça do Trabalho, há então essas peculiaridades. Muito bem. Agora só, Anne-Marie, quanto tempo temos? Como quiserem. Como quiserem, podem ficar, ainda não há problema. É? Tudo bem, estava aqui a perguntar. Não sei se há alguma questão. Muito bem. Ô Maurício, mudando aqui, uma vez que nós temos aqui liberdade de falar de outros temas que tenham a ver com o futebol, mas eu, como o ferro está quente, eu aproveito para te perguntar como é que está esse projeto porque é algo que me interessa muito, como sabes, como é que está esse projeto de aprovação no Brasil da nova lei das sociedades esportivas? Em que fase está? Como é que já existe algum projeto? Quanto tempo vai demorar? Eu espero, por amor de Deus, não copiem a lei portuguesa. Porque a lei portuguesa é muito má. Eu espero que não sirva de inspiração ao Brasil. Ou seja, copiem na parte boa, que é pouca, é praticamente só o título, e que aproveitem para fazer algo que seja bom para o desenvolvimento do futebol no Brasil mesmo e dos clubes. Mas já agora estou curioso de saber se puderes fazer um apanhado disso e um ponto de situação. Sem dúvida, Fernando. Na verdade, eu ousaria dizer que é o assunto do momento agora no Congresso Nacional Brasileiro, junto com a CPI da Covid, infelizmente, né, que toma ali um tempo que, né, poderíamos estar ali apreciando temas ali de extrema relevância, mas a questão do clube empresa está ali em ebulição. E por que isso? Nós também tivemos uma conjuntura que acabou sendo favorável, porque o relator de um dos projetos de lei era o senador Rodrigo Pacheco. O senador Rodrigo Pacheco, que hoje é o presidente do Senado. Então, obviamente, que ele conseguiu acelerar esse projeto, que hoje, inclusive, está sendo ali apreciado pelo nosso parlamento. E eu tive a oportunidade até de me manifestar, Fernando, eu até tive que passar lá agora um pouco, mas de me manifestar no sentido que o Brasil está tendo uma oportunidade única, que é poder aprender, ter o privilégio de aprender com os erros de países irmãos. O clube empresa é uma realidade na Itália, pelo menos desde 1982. Em Portugal, nós temos aqui a lei das SADs, né, que demonstram, claro, foi o que você falou, existem pontos negativos, claro que existem, e esses pontos acabam que se afloram, eles brotam com uma visibilidade muito maior depois que a lei é sancionada, não é mesmo? E o Brasil está tendo essa oportunidade de ouro.
Inclusive o senador Portinho, Carlos Portinho, do Rio de Janeiro, que é o relator de outro projeto de lei do Clube Empresa, todos eles foram aglutinados, esses 2 projetos foram aglutinados e estão sendo votados hoje pelo Congresso Nacional do Brasil. E há, então, o senador Carlos Portinho, ele promoveu ali inúmeras audiências públicas, participamos via Academia Brasileira de Direito Desportivo, via Comissão Especial de Direito Desportivo do Conselho Federal da OAB, e o senador Portinho ele estava muito receptivo em relação a essas questões. E ficou muito impressionado, né, em relação aos pontos ali que são criticados aqui em Portugal, né? Então, você tem ali aquela questão do regime de incompatibilidade, não é mesmo? Quem pode participar da SAD? Né? Será que o intermediário, será que aquele parente, não é mesmo, do diretor, né, da associação, seria razoável? Então, é importante que haja ali uma discriminação, não é mesmo, exaustiva de todos aqueles que estariam impedidos, digamos assim, de participar das SADs, não é mesmo? E quanto mais detalhada a lei for, menos você vai precisar se valer de normas de compliance, de transparência, de ouvidoria nesse sentido. E outra questão também que nós já percebemos que vai acabar acontecendo é que, com a proibição do TPO pela FIFA, né, que é o Third Party Ownership, aquela participação de terceiros, a aquisição de clubes acabou sendo um grande negócio. Então, muitos empresários que gostariam ali, né, de investir, ou fundos de investimento que gostariam de ter uma participação na transação de jogadores, com a proibição do TPO. Eles viram uma forma de você burlar essa proibição é adquirir o clube. Que a partir desse momento você tem você vai gerir o seu próprio ativo. Então, é algo que precisa ser analisado com bastante cautela, com muito cuidado, para evitar que investidores que não tenham ali um lastro, não é mesmo, comprovado de rendimentos, possam adquirir um clube, para evitar que aconteça no Brasil o que aconteceu com a China, quando você teve o clube campeão nacional, que o investidor decidiu, de uma hora para outra, abandonar o campeonato. E aqui em Portugal, eu me lembro ali que teve um caso semelhante do Deportivo das Aves, não é mesmo? Em que houve ali um investidor, de repente, no meio do campeonato, fala, não quero mais. Então, essa análise, né? Claro que o Fernando vai saber falar isso com propriedade. Agora, esses argumentos, Fernando, sensibilizaram o senador Portinho. E eu acredito piamente que hoje, na discussão que já está sendo travada no Congresso Nacional, esses pontos virão à tona. O Brasil está tendo uma oportunidade de ouro. Aprender, não é mesmo, com os aspectos que foram negativos. Mas, de um modo geral, a Sociedade Anônima do Desporto, que é a nossa Sociedade Anônima do Futebol, ela traz uma série de benefícios. Agora, não podemos nos iludir. A Sociedade Anônima não é a solução por si só. É preciso que haja uma alteração de mentalidade a fim de que seja implementada uma gestão profissional. Sem gestão profissional, não adianta ter sociedade anônima do desporto, do futebol, etc. E em Portugal, posso dizer que já temos um regime das sociedades esportivas desde 97, Perfeito. Como sabes, e essa gestão profissional ainda não a temos. Portanto, ainda estamos à procura. O regime jurídico das sociedades esportivas em Portugal nasceu mal. E nasceu mal porquê? Porque ele nasce, ou seja, temos que ir um bocadinho atrás de 97, temos que ir a 95 e temos que ir a uma coisa que era uma dívida enorme. Os clubes não pagavam impostos. Os clubes de futebol ninguém pagava impostos.
nem impostos nem segurança social. Eles ficavam com o dinheiro dos impostos e segurança social para gastar mais. E a certa altura a dívida era incomportável. Era uma dívida de muitos milhões que já nem os clubes tinham capacidade de saldar. Na altura, em 95, já antes disso, mas em 95 houve uma série de planos de recuperação dessas dívidas. E até houve um muito conhecido que aqui chamávamos o Plano Mateus. E ao abrigo desse Plano Mateus, essas dívidas todas do clube. E depois houve uma coisa chamada o totonegócio. O totonegócio era, todas as dívidas dos clubes ao Estado foram consolidadas e houve uma parte da receita do totobola que foi retirada aos clubes, que era da Santa Casa da Misericórdia, e que foi colocada num plano de amortização a muito longo prazo. Ao mesmo tempo, o Estado português lembrou-se, mas as dívidas lá continuavam, elas era um plano de amortização. E como os clubes tinham muita dívida, o Estado lembrou-se de lhes dar um balão de oxigênio. E a lei das SARDs foi utilizada para criar uma nova entidade jurídica para onde fossem passados os direitos de participação desportiva dos clubes, e essa nova entidade jurídica nasceria sob a forma de sociedade desportiva, limpa, zero dívidas, seria um novo começo, e portanto foi a forma que arranjaram de salvar os clubes de futebol. Portanto, a lei das sociedades desportivas em Portugal nasceu mal porque nasceu para salvar uma realidade negra. Claro que os clubes continuaram a funcionar exatamente da mesma forma, e passados poucos anos já não era o clube que tinha as dívidas, mas eram as novas sociedades desportivas que já tinham novas dívidas, entretanto criadas, porque a forma de funcionar era a mesma, eram os mesmos dirigentes e apenas era um novo número de pessoa coletiva e uma conta bancária diferente. Mais nada, tudo o resto era igual. E portanto por isso é que eu digo que nasceu mal e nunca mais se endireitou em Portugal. Mas pronto, mas é bom saber isso, Maurício, é bom saber. Depois, quando tiveres aí o projeto, depois manda-me para eu ver, que eu gostava de analisar. E pronto, como sabes, naturalmente estou sempre disponível para dar aqui o meu contributo. Excelente, Fernando. Eu passo o projeto e o parecer, que foi divulgado ontem, parecer da comissão, não é mesmo? Que, enfim, o momento agora é de discussão e de reflexão. Muito bem. Olha, eu acho que estamos mais ou menos na hora. Eu também, neste momento, não sei se há mais alguma questão. Inês? Não, para mim, fiquei a par de um assunto que eu conheço muito pouco, portanto, foi uma aula aqui por dois ilustres colegas que muito sabem da matéria, portanto, não podia ter sido melhor. Mas não tenho, fiz aquelas perguntas muito básicas ao início, qual é o meu estado de pouco conhecimento, mas é de facto uma matéria que é muito interessante. É pena, porque certamente há muitos colegas nossos que têm interesse, e agora como fica gravado, certamente poderão apreciar, e nós vamos fazer também esta divulgação pelos nossos colegas, sobretudo nos países de língua portuguesa, porque como foi em português é mais fácil, e certamente tem muito interesse, sem dúvida, tudo o que nos disseram agora. Claro que sim. Olha, da minha parte... Queria aproveitar também e agradecer ao Fernando e ao Maurício pela presença, pela disponibilidade. Foi um grande prazer. E como a Inês colocou, para nós que somos leigos no assunto, aprendemos bastante. Foi uma grande satisfação e acredito que, como já conversado, podemos organizar novos eventos relacionados ao tema, porque isso é apenas, pelo que eu pude perceber, a ponta do iceberg, tem muito mais para a gente discutir e vai somar a todos nós. Agradecer a presença do Cláudio, do Hernani, do Pedro e do Jorge também, que tiveram antes, e a ajuda sempre inestimável da Anne-Marie, da UIA, foi essencial, e a minha colega Inês também, que ajudou a colocar esse evento de pé. Muito obrigado a vocês. Obrigado a todos. Obrigada. Obrigado a todos. Obrigado pelas palavras. O Héctor tocou num ponto aqui que é maravilhoso. Os temas do direito do desporto são tão instigantes que essa é a ponta de um iceberg. Outra discussão também que começa na formação, passamos pelo clube empresa,
diz respeito à autonomia das entidades desportivas. Amanhã, o Supremo Tribunal Federal do Brasil vai julgar o mandado de segurança e a ação de descumprimento de preceito fundamental no sentido de verificar se o Brasil poderá ser sede da Copa América. Será que o Poder Judiciário tem essa prerrogativa, não é mesmo, de interferir na autonomia consagrada na Constituição, no artigo 217? Portanto, são muitos os temas e muitos os temas atuais. Hoje, o Congresso do Brasil é protagonista na questão das SADs. Amanhã vai ser o Poder Judiciário brasileiro, em sua mais alta corte, que vai decidir também o futuro do direito do desporto. Muito obrigado a todos. Reitero aqui o meu pedido de desculpas pelo atraso. Foi um prazer muito grande. Inês, Anne-Marie, Cláudio, Héctor, Hernani, o grande Fernando. Um abraço a todos. Obrigado a todos. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.